João 5:21. Acharam o texto? Muito bem, então vamos ler a palavra de Deus. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela palavra do Senhor. Fala conosco, Pai, que nós sejamos edificados por esta palavra, que possamos, ó Deus, crescer na graça maravilhosa do Filho de Deus, do nosso Salvador Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Nós estamos falando justamente sobre a importância dessa comunhão do Pai e do Filho. E tem sido basicamente o tema das últimas semanas. Agora, eu quero que nós possamos prestar muita atenção neste assunto tão importante, que é justamente a questão da vida. A vida através do Filho. Porque a primeira parte do texto fala, assim como o Pai ressuscita e vivifica, aliás, o texto todo fala, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, o Pai ressuscita. E nós vemos isso ao longo da Bíblia. Qual a ressurreição dos mortos você lembra no Antigo Testamento? O caso lá de Elias. Do caso do Elias, de Eliseu. Eliseu também. Uhum. Aliás, quantos mortos ressuscitaram com Elias? Você lembra quantos foram? Acho que o filho da viúva só, não tem? O filho da viúva. E com Eliseu foram quantos? Eliseu até depois de morto ele ressuscitou uma. Pois foram 2. O caso do filho da mulher que recebia ele em casa e depois de morto jogaram um corpo morto no túmulo de Eliseu, os ossos tocaram o corpo e ele ressuscitou. Há outros casos na Bíblia, mas nós vemos que a ressurreição dos mortos acontece. E ressurreição não é outra coisa do que voltar a viver. Pessoa morta que volta à vida. E Jesus fala que isso o Pai sabe fazer, mas que também o Pai deu ao Filho esse direito de conceder vida. Vida a quem? A todo aquele que crê no Filho de Deus. Vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 4 até o 5. Efésios 2, 4 até o 5. Quem nos deu vida? Segundo esse texto. Deus. Deus quem? Deus Pai. Deus Pai. Mas através de quem? Através do Filho. Que é o que o próprio Jesus está falando neste caso. Agora, Romanos 6:23 fala o quê? Quem sabe esse texto de cor? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não sei de cor não, porque eu abri assim, ficou muito prático E vai que como é que tinha antigamente aquele texto lá na esgrima. Esgrima Bíblica, eu estou muito rápido, abri na primeira vez, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de quem? De Deus? Qual é o membro da Trindade? De Deus Pai. Mas é vida através de quem? Por meio de quem? Por meio de Cristo. E ali o último texto para esse assunto, só para enfatizar, primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12.
11 e 12. Primeira carta. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Não, se leu 12 e 13. Eu 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então você vê, Deus o Pai nos deu a vida eterna. Mas como nos deu a vida eterna? Através do Filho. E Jesus fala, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Nós vemos isso, o Pai e o Filho nos dão essa vida eterna. A vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Na verdade, a vida é um atributo divino. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a... Então, Jesus não tem vida, nós temos vida, mas Jesus não tem vida. Ele é a vida, Ele é a fonte da vida. Então, Ele dá quem Ele quer, livre, espontaneamente. É claro que a condição é qual? Que a pessoa creia. A chave é essa, que a pessoa creia. E aí nós vamos para o mesmo capítulo 5 de João, vamos para o verso 22, para nós vermos esse assunto. No Evangelho, ok? Não é a carta, é o Evangelho. No verso 22. Então, o Pai nos dá vida através do Filho. O que o Pai faz, então? Verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aí vem a questão. Hoje, aquele que nos salva será amanhã o nosso juiz. Por isso, quem estará sentado no grande trono branco perante todo mundo será o Filho de Deus. Ele será quem julgará todo mundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segundo aos Coríntios 5, 10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, ou bem ou bem ou mal. Então, o tribunal, Paulo chama ele como o tribunal de... Por quê? Porque o juiz é o Senhor. E ali onde cada um receberá aquilo que merece. Como nós seremos julgados? Justamente por causa das nossas obras. Disso eu vou falar domingo. Por que as obras? Eu vou falar isso domingo, então não vou adiantar hoje nada. Mas uma coisa é clara, Cristo é quem vai nos julgar. Por quê? Porque o Pai concedeu esse privilégio ao Filho. Assim como Deus colocou o Pai como príncipe, assim como Deus colocou o Filho, aliás, como príncipe e salvador, também o Pai colocou Jesus como o juiz de toda a terra. Por isso que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como Rei absoluto, nele se concentra todos os poderes. Então, Ele é Rei, Ele é legislador e Ele é juiz, porque Ele é Rei absoluto. Essa é a questão. Então, Ele dá vida, Jesus nos dá vida, nos concede a vida, mas no amanhã, no momento que nós passamos para a eternidade, Ele então se tornará o nosso juiz.
Ele vai nos julgar. Nós não escaparemos do juízo de Deus quando a gente morrer. A diferença é que, no nosso caso, aí nós lembramos de Mateus 25, quando haverá a separação das ovelhas dos bodes. E as ovelhas, Deus falará o quê? Vinde, benditos ao reino que meu Pai preparou. Lembre, nesse texto, quem faz a separação e dá a recompensa de cada um é o próprio Jesus. Então, os justos receberão então a recompensa, não por causa das obras que nós fizemos, mas por causa da obra de Jesus. E os outros receberão então o justo castigo por causa deles não terem crido no Filho de Deus. Não é o pecado que condena as pessoas, a prática do pecado que condena. O que condena as pessoas é que elas não creem em Cristo. Porque quem não crê, não recebe o perdão, não é reconciliado. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode essa pessoa ser um exemplo de vida, sem Cristo, não adiantou nada. Agora, a questão é, a vida de Cristo, o juízo de Cristo, por que Deus permite que isso aconteça? Aí nós vamos para o capítulo 5 de João, mais uma vez no Evangelho, no verso 23. João 5, 23. Deus dá vida, ressuscita os mortos, concede vida, ao mesmo tempo dá todo o juízo ao Filho. Por quê? Que Jesus fala para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A primeira questão desse texto é que toda a obra de Deus é para o louvor da sua glória. E nós pensamos justamente em Efésios capítulo 1, quando Paulo fala de tudo que Deus fez por nós em Cristo a favor da nossa salvação. Ele encerra a primeira parte desse poema no verso 12, quando ele fala que isso foi feito a fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, Deus nos salva porque na nossa salvação Ele é glorificado. Dá glória ao nome do Senhor. Toda pessoa que se converte, todo coração que se arrepende, desde a primeira pessoa que se converteu no mundo até a última pessoa que vai se converter no mundo, todo o processo de salvação, ele dá glória ao Senhor, glorifica o Senhor, e por causa dessa glória que Deus salva. É por isso. Isso, é claro, envolve o seu amor pelas suas criaturas, a sua graça, a sua misericórdia, mas o fim de toda a obra de Deus é para o louvor da sua glória, incluindo a nossa salvação. Por isso, quando se fala de missões, se fala de evangelismo, a gente não faz isso somente pelo fato de querer salvar alguém. Nós também fazemos isso para a glória de Deus. E aí onde Paulo fala, tudo o que façais, fazei todo como? Para a glória de Deus. Ali, quando nós vemos isso, e Paulo falando justamente do processo de salvação, de como Deus escolheu Israel, mas hoje escolheu a igreja, os gentios, aliás, e como a igreja é composta de judeus e gentios, e Paulo explicando esse processo no livro de Romanos, quando ele vai no capítulo 11, e abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, e ele quer encerrar esse assunto de como Deus escolhe hoje, esse processo de Deus. Aí ele vai para o verso 33 até o verso 36. O pensamento de Paulo a respeito da salvação, aquilo que ele vem desenvolvendo ao longo da carta dos Romanos, ele chega a um ponto entre o verso 33 e 36 do capítulo 11, que ele fica assim como extasiado. Então vem esse texto a continuação, como é que fala? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inexplicáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem
quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Você vê como Paulo fica assim, a riqueza, a sabedoria de Deus é insondável, inescrutável. Nós não temos como chegar a compreender tudo o que Deus quer fazer. Então, o que fica para nós? Justamente o mistério do entendimento da glória de Deus. Como é que Deus compreende todas essas coisas? Como é que Deus sabe todas essas coisas? Deus é eterno, Deus é único, ninguém instruiu o Senhor. Como é que pode Deus entender todas essas coisas? Paulo não quer explicar, Paulo não quer entender. Sabe o que Paulo quer? Louvar. Na dúvida, na incerteza, na nossa ignorância, nós podemos louvar a Deus. Porque a gente não sabe o que Deus faz, como Deus vai fazer. A gente não sabe. Mas o bom de todas essas coisas é que Ele sabe. E Ele sabe o fim. Isso é motivo de louvor. E Jesus fala, isso é para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Beleza, para nós fácil de entender. Para o judeu que estava ouvindo Jesus nessa hora, não. Porque Jesus está se igualando ao Pai, então está se tornando Deus. Justamente é isso que Aníbal falou agora. E para o judeu isso é blasfêmia. Jesus está falando isto num ambiente de pessoas que tem como conceito justamente que isso é impossível. Eles sabiam do Messias, entendiam, mas, aliás, eles sabiam das profecias, eles conheciam os textos, não compreendiam o propósito de Deus, não conseguiram compreender, porque eles encaixaram o Messias à necessidade e realidade deles. Eles queriam um Messias que os libertasse dos romanos. Lembre, para quem não lembra, no começo, quando eu comecei falando sobre Jesus, o conceito de salvação do judeu era a liberdade dos inimigos físicos. Esse era o conceito de salvação. E Jesus vem falando sobre a liberdade do pecado, liberdade da religiosidade, liberdade para ter comunhão com Deus. E ele fala, então a questão é, você quer honrar o Pai, tem que passar por mim. Quem me honra, honra o Pai. Tem que me honrar, porque eu vou salvar, eu vou julgar, eu vou dar vida. E o judeu ouve isso e fala assim, é impossível um homem fazer isso. Um choque de realidade para eles. E Jesus está ali, em Jerusalém, no centro religioso da nação, falando isso. Mas ele não teve temor algum de falar isso, porque ele sabia muito bem quem ele era. E por causa da sua segurança, por causa da sua autoridade, por causa do fato de ele saber quem ele é, ele conseguiu falar tudo isso. Sim, pode. Nesse versículo 23, ele mata o catolicismo, né? Mata o catolicismo, porque ele divide a honra de Jesus com Maria. E aí, achei interessante isso aí, do mesmo jeito. Jesus não queria simplesmente agradar os ouvintes. Jesus queria falar a verdade. Por quê? Porque o judeu precisava fazer nessa hora o que nós muitas vezes precisamos fazer, em momentos em que o nosso coração se fecha para ouvir a palavra de Jesus. Jesus choca eles nessa hora, mas nós também somos chocados quando lembramos que Jesus vai nos julgar. Nós pensamos às vezes que a vida cristã era tranquila e que uma vez salvo a gente vai andar num caminho não de rosas, a gente sabe que não é de rosas, mas nós podemos ter a tendência de nos relaxar um pouco. E aí nós lembramos, no fim da vida, nós seremos julgados pelo Senhor. Isso pode chocar, dar um choque de realidade, e nós às vezes precisamos lembrar disso. É como alguém colocou uma vez na rede social dele, colocou uma câmera, essas câmeras que vão agora nas cidades, fala assim, você está sendo filmado, porque Deus está de olho em você.
Ele não falou isso no sentido positivo, no fato de, sorria que Jesus te ama. Não. Ele falou isso alertando as pessoas, olha, o que nós fazemos, no final nós seremos julgados por Deus. E é bom nós às vezes lembrar disso. Alguém falou uma vez que ele ouviu de uma pessoa falar assim, você não pode me julgar, é Deus que me julga. E essa pessoa respondeu para a outra, isso não te incomoda? Que Deus vai te julgar? Porque nós seremos julgados não somente pelo que fazemos, nós seremos julgados pelo que dizemos também. O que nós estamos dizendo, isso também será parte do juízo. E eu quero que nós possamos ler a advertência que Jesus deu a uma igreja em Apocalipse. No capítulo 2, Deus falou para uma igreja que era uma igreja exemplo para nós, mas que tinha um pequeno detalhe. Apocalipse 2, do verso 1 até o 5. É a igreja de Éfeso. O pequeno detalhe para Jesus era muito importante. E Jesus fala, escreve o anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Até ali, o relatório da igreja de Éfeso é excelente. Uma igreja que sabia discernir a verdade do erro, uma igreja que era zelosa da doutrina, assim como os judeus, zelosos de doutrina. Eram muito bons nisso. Porém, tenho contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Quando a vida se transforma numa mera condição religiosa e nós perdemos a vida de Deus e mantemos a forma, perdendo a essência. A igreja de Éfeso, ela teve bons mestres e um deles foi Timóteo. Uma igreja fundada por Paulo. Uma igreja que aprendeu com Paulo o cuidado. E uma das coisas que Paulo fala em Atos capítulo 20 para a igreja de Éfeso era que eles iam receber falsos mestres. E dentro da igreja se levantariam falsos mestres. Eles foram tão bons nisso que é o que Jesus fala que estão fazendo bem. Anos depois, eles mantiveram o zelo doutrinário. O problema foi que a igreja de Éfeso perdeu a essência do cristianismo. Perdeu a vida com Deus. E por isso, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. E o que é que tem que fazer? Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Arrepender justamente é isso, não voltar ao começo. Então eles precisavam manter o que era bom. Esse zelo, isso era muito bom. O problema foi que eles perderam a essência da vida. A igreja se transformou num lugar onde as pessoas julgavam e eram julgadas, mas perderam a essência do cristianismo. O judaísmo na época de Jesus lutou contra a idolatria, lutou. Na época de Jesus não tinha mais idolatria, parou de vez. Foi muito bom, o movimento dos macabeus foi excelente nessa área. Acabou com a idolatria, mas qual foi o problema? Eles criaram um ídolo, que foi a própria lei. As regras, a tradição, se transformou no ídolo. E quando Jesus veio, ele teve que quebrar esse ídolo. Qual foi o problema? Que os fariseus sabiam que perdendo o ídolo, perdiam tudo. Pastor, que obras essas nicolaítas? Vamos deixar para depois, porque é um assunto mais... Pergunta o domingo de manhã. Tá bom. Eu vou pesquisar, ok?
Pergunta domingo de manhã, esse é o momento certo. Mas pergunta boa. Me lembra, viu? Domingo pela manhã. Então, gente, o que nós podemos dizer? Cristo, como o supremo, único, suficiente Salvador. Aquele que tem a vida e aquele que tem a capacidade de julgar. E aquele que é honrado da mesma maneira que o Pai. Isso nos coloca Jesus não somente ao nível de Deus, coloca Jesus como Ele é, o Deus encarnado, o Deus homem. Isso para nós nos ajuda a perceber uma coisa: num mundo onde todo mundo quer encaixar deuses iguais, eles podem encaixar todos os deuses no mesmo patamar, só que Jesus sempre vai sobressair. Não tem como, isso é inegociável para nós. Pelas próprias palavras de Jesus, pela própria vida de Jesus, pela própria obra de Jesus, pela sua ressurreição. Não tem como. Agora, a vida cristã é muito além do que dizer sim, eu creio. A vida cristã é justamente isso, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida na qual nós recebemos a vida de Cristo, nós ressuscitamos, espiritualmente mortos, vivemos com Cristo, para então andar numa novidade de vida. E Efésios 2:10 fala que são obras que Deus colocou antecipadamente para que nós possamos andar nelas. Então, o que nós precisamos entender, que a nossa vida, no momento em que nós passamos a viver com Jesus, é uma vida para ser experimentada, para ser manifestada, para ser um reflexo da glória do Senhor. Nossa vida deve glorificar a Deus. É o fim da nossa existência, a glória de Deus. Assim como Jesus fala que quem via Jesus honrava o Pai, assim como o Filho precisava ser honrado, as pessoas olhando para nós deveriam honrar o Filho e honrar o Pai. Esse é o fim da nossa vida como cristãos. A glória de Deus. Por isso, se a nossa vida não está fundamentada na pessoa e na obra de Jesus, estamos indo na direção errada. E ali é melhor fazer o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. O arrependimento é a chave. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta hora, vamos orar e agradecer a Deus.